Olá, eu sou a Maicira Trevisan. Eu estou aqui para falar para vocês sobre esse instrumento que é a flauta doce, dentro da edição Flauta Fácil, que é composta de uma revista e um DVD. Nela vão estar vários ensinamentos, curiosidades, tudo que pode te ajudar a tocar esse instrumento tão querido e tão popular até hoje. Se você quiser conhecer mais ainda, você pode acessar o site www.musicando.com.br. Vamos lá? A flauta doce é um instrumento muito antigo e teve o seu auge no século XVII e XVIII. Ela originalmente era construída com marfim, com madeira, depois ela foi ganhando chaves e acabou sendo fabricada com plástico, o que torna ela um instrumento mais barato e acessível, inclusive por ser muito usada para musicalização, tanto de crianças como adultos. Nesse século XVII e XVIII, nós tivemos alguns divulgadores e propagadores desse instrumento, que foram tanto compositores, músicos que executavam peças, como uma curiosidade, que foi o rei Henrique VIII, que gostava tanto de flauta doce, que chegou a ter uma coleção com mais de 70 tipos de flautas doces diferentes. O desenvolvimento desse instrumento, tão pequenininho, fez com que ela ganhasse uma família, onde você tem instrumentos que têm o mesmo timbre, só que com afinações diferentes. Essa, por exemplo, é uma flauta doce soprano. A gente tem uma irmã dela que é menorzinha, que tem um som mais agudo, que é a sopranino. Depois nós vamos ter a flauta tenor, a flauta contralto, a flauta baixo, a super contrabaixo. Então todas vão ter o mesmo timbre e mudar a afinação. Vamos conhecer um pouco de perto a flauta doce e entender como ela é construída, como se chamam as partes, como que a gente coloca as mãos, como que a gente segura a flauta doce. Essa aqui que eu tenho na mão é uma flauta doce soprano e ela desmonta em 3 partes, coisa que algumas flautas desmontam apenas em 2 partes, como é o caso das de madeira mais antigas. Então, vamos começar mostrando essa primeira parte aqui, que a gente chama de cabeça. E nela a gente tem várias partezinhas importantes, que é onde se produz realmente o som da flauta doce. Aqui, esse buraquinho aqui, é chamado de janela. Essa parte aqui, que é onde a gente coloca a boca para soprar e tem, parece que como se fosse um recorte, chama chanfradura. Tudo isso aqui é a cabeça da flauta, né? Que é a parte de cima da flauta. Depois, eu tenho o pé da flauta. Então, no caso dessa flauta aqui de plástico, ela se divide em 3 e o pezinho sai, ok? E essa parte do meio, onde está a cabeça e o pé, é chamado de corpo. É aqui onde a gente coloca a maioria dos nossos dedos para tocar a flauta doce. Agora eu vou falar para vocês qual é a melhor forma e, na verdade, a forma correta de você segurar a flauta e de você colocar os dedos, ok? Muita gente tem dúvida se a flauta doce deve ser colocada reto, se ela deve encostar no corpo. Nenhuma dessas posições é correta e nem boa para a sua saúde. A melhor forma de você segurar a sua flauta doce é formando mais ou menos um ângulo de 45 graus entre você e o seu peito, por exemplo. Então,
essa é a forma mais legal. Essa aqui não é correta e nem essa daqui, que vai atrapalhar na hora de você soprar. Vou contar para vocês agora como é que a gente lida com as mãos e a flauta doce. Nós vamos primeiro colocar a nossa mão esquerda e nós vamos chamar os dedos da mão de 0, que é o dedão, 1, indicador, 2, o dedo médio, 3 para o anular e 4 para o mindinho. O primeiro dedo que a gente vai colocar na flauta é o dedão, que é o dedo 0 da mão esquerda. Então, vamos colocar aqui embaixo, onde tem um furinho. Agora, vamos colocar o dedo 1, que é o indicador, no primeiro furinho lá de cima. Vamos colocar o segundo dedo, que é o médio, o terceiro, e o dedinho não vai apertar nenhum furinho nesse momento agora, tá? Vamos colocar os dedos da mão direita? O dedão apenas vai segurar a flauta por baixo para apoiar e nós vamos colocar o dedo 1, que é o indicador, no próximo furo destampado, o dedo 2, o dedo 3 e, por final, o dedo 4, que é o mindinho. Uma grande dúvida de todos que iniciam nesse instrumento é de que forma se deve tampar esses furinhos. Então, a forma ideal é você usar uma coisa que naturalmente nós temos na nossa mão e no nosso dedo, que é uma almofadinha aqui na ponta. É como se ele fosse feito realmente para a gente tampar os furos. Dessa forma, a gente não corre o risco de colocar o dedo demasiadamente para frente ou muito para fora, para baixo. Então, colocar sempre esse gordinho, usá-lo para tampar os furos. Falar uma curiosidade assim dessa flauta, porque existem muitos modelos, marcas e formas de construção desse instrumento. Algumas flautas doces têm aqui nos 2 últimos furos de baixo, próximo ao pé, um furo só aqui e um furo só aqui, como é no decorrer aqui do corpo da flauta. E outras, como é o caso dessa minha flauta aqui, tem 2 furos aqui embaixo e 2 furinhos aqui em cima. Por que isso? Isso aqui facilita um iniciante no instrumento a produzir notas que, se fosse um furo só, você teria que ter o jeito para tampar só metade para produzir mais um som do que teria ali se você tivesse 2 furinhos. Então, vou dar só um exemplo nisso para ver como esse modelo de flauta doce facilita para quem está começando. No mesmo espaço, eu consigo produzir 2 notas apertando um furo ou apertando os 2. A mesma coisa acontece nessa próxima nota aqui. Tampando 2 ou 1, eu consigo produzir 2 sons diferentes. Ok? Outra particularidade de construção de flauta doce é que nós temos 2 modelos diferentes que se difundiram pelo mundo, que é o sistema de construção germânico e barroco. Para esse material, nós vamos usar a flauta germânica. Normalmente vem indicado embaixo da flauta com a letra B ou G. Por que nós vamos utilizar o sistema germânico? Porque a digitação, que é a posição para se fazer determinadas notas, é muito mais fácil na flauta germânica. Então, se vocês tiverem uma flauta barroca na mão, vocês não vão acompanhar com precisão essas aulas, porque nós estaremos utilizando as posições da flauta germânica. E vamos em frente? Agora eu vou falar para vocês de uma coisa super importante para se soprar, que é como sentar, como se posicionar para tocar flauta doce.
A melhor forma de tocar flauta doce é sentado, mas você pode ficar de pé também, ok? Caso você vá se sentar, procure não encostar as suas costas, porque isso vai atrapalhar a sua respiração, então não é bom. Sente-se na ponta da cadeira. Nós temos aqui embaixo 2 ossinhos chamados isquios. Se você for se ajeitando na cadeira, você vai conseguir sentir esses 2 ossinhos, que é onde você vai se apoiar para sentar, ok? Então, não encoste, ache a ponta da cadeira, sinta esses 2 ossinhos e sente-se com a coluna reta apoiado nos isquios, ok? Agora eu vou falar para vocês o que fazer com os braços na hora de tocar, porque pode te atrapalhar e pode te ajudar. Tudo, quando se toca um instrumento, tem que ser posicionado de forma natural para que ajude a você a tirar o som do instrumento e não te cause problemas por má postura no futuro. Então, quando você estiver segurando a sua flauta doce, deixe seus braços naturalmente abaixados, sem necessariamente encostar no seu corpo. E também não os deixe tão virados para cima que vá forçar, e isso é totalmente desnecessário. Então, a postura correta do seu braço é naturalmente abaixada e o ângulo da flauta, aquele que eu havia citado, 45 graus. E agora é só tocar a sua flauta. Vamos aprender como colocar a flauta na boca para tirar o som dela, ok? A gente tem aqui um furinho que chama chanfradura e é nele que a gente vai soprar o ar para produzir o som. É importante não colocar a flauta demais na boca, não tem necessidade. Um pouquinho só, mais ou menos 1 centímetro, é o necessário e você vai conseguir tirar um som bonito da sua flauta. Assim. Ok? Um detalhe importante em tocar instrumentos de sopro, e no caso a flauta doce, é como que nós vamos soprar o ar para dentro do instrumento. Esse assunto tem um nome bacana que é articulação. Como é que a gente vai soprar esse ar? A flauta doce é um instrumento em que você vai soprar e todo o ar que sai de você vai entrar inteiramente na flauta. Para você tocar qualquer nota na flauta doce, você vai articular, ou seja, você vai jogar esse ar para dentro da flauta, falando a sílaba tu ou te. Por que eu estou dizendo que você tem essas 2 opções? A maioria das literaturas sobre flauta doce, de como se sopra, como se articula o som, ensina o tu. E se você soprar imaginando que está pronunciando a sílaba T, não compromete, não atrapalha, e se futuramente você resolver aprender um outro parente da flauta doce, que é a transversal, vai ser muito útil para você conseguir tirar o som dessa outra flauta soprando a sílaba T, ok? Então, deixarei você livre para escolher entre soprar falando tu ou T. O que precisa ter cuidado? Não deixe a sua garganta vibrar e emitir um som junto com essa sílaba. É só a língua batendo no céu da boca e atirando o ar para dentro da flauta. Vamos testar isso já com uma primeira nota? Então, usando a sua mão esquerda, você vai tampar o furo de baixo com o dedão, o primeiro, o segundo e o terceiro. E esse aqui você vai apenas apoiar a sua flauta. Nós vamos inspirar, soprar falando a sílaba T ou tu. Você vai escolher. Ok? Vamos novamente, soprando a nota Sol, falando T ou tu. Uma dúvida das pessoas é a força com que se sopra.
Então, você vai perceber se você está soprando com a intensidade certa pelo próprio som que o instrumento vai produzir. Vou dar um exemplo. Eu vou soprar bem forte e eu vou perceber que o som não está saindo bonito. Por exemplo, vamos no nosso sol, que a gente já conhece. Feio, né? Então, você vai dosar a força com que você sopra e quando sair um som agradável e bonito ao ouvido, é porque você está soprando com a intensidade correta. Vamos lá. Doce, né? Como tem que ser o instrumento. Conforme a região que você estiver tocando, talvez você precise soprar um pouco mais forte. Eu vou dar um exemplo para vocês, contrastando um lugar em que você pode soprar de forma bem branda, suave, e um outro onde você precisa soprar um pouco mais forte, mas nunca exagerado para que não saia feio. Se você estiver tocando aqui nas primeiras notas da sua flauta, que são as notas graves, basta soprar de forma suave que o som sairá bonito. Olhem um exemplo. Ok? Agora eu vou subir para regiões agudas e eu preciso soprar um pouquinho mais, senão o som agudo não vai sair. Ok? Seu ouvido vai sempre te dizer se você está soprando da forma certa ou não, porque se sai feio, é muito sopro ou sopro fraco demais. Vamos aproveitar esse assunto de sopro, de ar, para falar de uma coisa que é muito importante. Quando se toca um instrumento de sopro, seja flauta ou seja saxofone, e quando se canta também. Além da forma como se articula esse sopro, é preciso saber como lidar com o ar, tanto na hora de inspirar como de soltar o ar. Existe em nosso corpo um músculo chamado diafragma. Onde que ele está localizado? Ele está embaixo da costela. Se você colocar sua mão por trás das costas, você consegue, embaixo da costela, sentir esse músculo no exercício que eu vou ensinar agora, ok? Quando nós inspiramos, respiramos, nós temos o hábito de inflar a parte superior do corpo, que é onde está o pulmão, que é o nosso peito. Vamos esquecer um pouquinho disso e vamos aprender a sentir o tal do diafragma. Com a mão, conforme eu ensinei vocês, nós vamos soltar todo o ar e murchar a nossa barriga. Vejam só. Agora nós vamos inspirar, enchendo a nossa barriga. Deu para vocês sentirem que esse músculo embaixo da costela, ele se expande e abre como se ele fosse um arco de arco e flecha. Então, o que ele vai fazer quando você está tocando, afinal de contas? Ele vai ajudar você a soprar o ar durante mais tempo, a você sustentar esse ar e você vai ter um som mais bonito e vai conseguir dar notas mais longas sem ficar sem fôlego, ok? Vou ensinar um primeiro exercício com um instrumento para que vocês usem esse diafragma e soprem o ar com mais consistência e sem ficar sem fôlego, ok? Vamos na nossa nota Sol. Nós vamos murchar a barriga, vamos enchê-la e vamos soprar um Sol bem longo, assim. Você pode gastar o ar no momento em que você conseguir e durar o tempo que durar. Agora eu vou inchar a minha barriga, vou soltar o ar
Só que agora eu vou soprar vários sóis, várias notas sol. Então, eu vou usar aquele T ou aquele Tu que eu falei para vocês agora há pouco, ok? Vamos inchar a barriga. Fale quantos T's você conseguir, porque com a prática, cada vez mais você consegue ficar mais tempo tocando uma nota comprida ou notas curtas. Muito bem? Vamos para frente. Uma das coisas mais importantes, talvez se não a mais importante em música, independente do instrumento que você estiver tocando, é a noção do tempo. É um mistério isso, né? Em música a gente deu um nome para esse tempo que é pulso. Quando a gente fala em pulso, a gente está marcando o tempo com uma regularidade, uma constância, para que, com esse tempo regular e constante acontecendo, a gente desenvolva melodias, ritmos, harmonias. Então, é como se o tempo fosse a base de toda a música, ok? Como que a gente entende a marcação de um tempo regular? Você pode se lembrar dos ponteiros do relógio. Eles sempre se movimentam de uma forma equilibrada, levando o mesmo tempo para percorrer de um segundo até o outro, de um minuto até o outro minuto. Essa regularidade a gente vai transportar para a execução dos sons. Como é que a gente pode fazer isso? Existe um aparelhinho chamado metrônomo que marca o tempo para quem está tocando, para quem está cantando. Você regula quantas batidas você quer por minuto, existe até essa sigla BPM, batidas por minuto, e você utiliza esse metrônomo para o seu estudo, para você treinar a sua música. Outra forma que existe de noção e marcação desse pulso, essa definição do pulso, foi criada pelos italianos, com termos em italiano que determinam faixas de velocidade em que esse pulso vai acontecer, para que dentro dessas faixas, chamadas andamentos, você escolha aquele que mais se adapta a uma determinada música, um exercício que você vai fazer. Então, usando aqui a nossa flauta doce, eu vou dar um exemplo de pulsos e seus respectivos andamentos, que são as velocidades. Vamos marcar comigo um pulso, não muito rápido e nem também muito lento. Eu vou começar marcando esse pulso primeiro com a mão. Tente sempre se lembrar que o relógio nunca falha, a não ser quando a pilha acaba. Ache essa regularidade. E agora nós vamos transportar esse pulso para um de nossos pés, para que a gente fique com as mãos livres para segurar e tocar a flauta, ok? Usando a nota Sol, a cada vez que esse pulso acontecer, nós vamos tocar um Sol falando T junto com ele. Se você já quiser treinar um pulso com andamento, ou seja, com uma velocidade um pouquinho mais rápida, basta você acelerar esse seu pé que está batendo e fazê-lo bater um pouquinho só mais rápido. E aí nós vamos tocar o Sol junto com esse pé que está marcando esse nosso pulso. Vamos lá? Muito bem, vamos acelerar só mais um pouco e vamos tocar junto o que seria um andamento mais rápido.
Você pode praticar isso variando esses andamentos. Procure sempre manter uma constância e regularidade, que é em cima disso que as músicas, os exercícios vão se desenrolar. Você pode sempre aprender mais sobre esses assuntos e outros no site www.musicando.com.br. Boas práticas! Nós aprendemos a organizar o tempo, que é muito importante, criando assim o pulso. A gente pode também organizar esse pulso em pequenos períodos, em pequenos momentos, que tem nome em música, chamam-se compassos. Essa organização de pulsos em períodos pode acontecer de várias formas. Você pode agrupar esses tempos de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, criando assim as fórmulas de compasso. Essa organização de pulsos não é uma questão só teórica, você percebe isso na música que você está tocando, num exercício, porque você vai estar lidando também com sons mais acentuados e outros menos acentuados, com forças, né? Com aquela intensidade que você obtém soprando. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, sempre usando a nossa nota Sol, de como eu organizo pulsos de 2 em 2, ou seja, num compasso chamado binário. A gente utilizaria aquela fração conhecida em matemática, 2 em cima e 4 embaixo, só que sem o traço no meio. Esse compasso, então, vai ser executado agora com as notas Sol. Vamos lá? Vocês perceberam que a primeira nota foi sempre um pouco mais forte e a segunda mais fraca. Depois, novamente, no próximo período ou próximo compasso, uma nota soou mais forte e a segunda mais fraca, e assim por diante. Agora eu vou fazer isso agrupando esses pulsos ou esses tempos de 3 em 3. Então vai soar a conhecida valsa, que é um compasso ternário. Como que seria a representação desse compasso? Seria o número 3 em cima e o número 4 embaixo. Vamos fazer esse exemplo? Você pode tocar comigo e você pode tirar alguma dúvida sobre compasso também na revista, ok? Vamos lá? Vocês viram que agora eu dei mais ênfase no primeiro som, o segundo e o terceiro soaram mais fracos. Então, assim você consegue sentir e executar o que seria um compasso ternário. E se nós agruparmos agora esses pulsos de 4 em 4? Vamos ver como ficaria? Ainda com a nota Sol, eu vou tocando sequências de 4 sóis, recomeço mais 4 e recomeço mais 4. Mas reparem agora na força das notas, como vai ficar bastante diferente. Esse é um compasso chamado quaternário, onde a gente tem um número 4 em cima e um número 4 embaixo. Num compasso quaternário, a gente tem algumas notas que vão sair mais fortes, outras menos, e outras mais ou menos, e uma que vai sair bem mais fraca que todas. Então, explicando melhor isso que eu falei, num compasso 4x4, o primeiro tempo, onde você vai fazer soar uma primeira nota, vai sair bem forte, bem marcado. O segundo tempo, ele vai sair forte, mas não tanto quanto o primeiro. O terceiro tempo, ele vai sair um pouco mais acentuado do que o segundo.
E por fim, o último tempo, aquela última nota que você tocar, vai sair bem mais fraca do que os tempos anteriores. Você deve estar se perguntando para que tudo isso? Uma simples melodia que você executar, colocando essas intensidades nos lugares certos, vai gerar um assunto muito bacana em música, que mais para frente a gente vai ver, chamado ritmo. Onde que você identifica esse ritmo com alternância de sons fracos e fortes? No lugar mais familiar para você, que é no seu coração. Você já parou para ouvir seu coração? Ele bate com regularidade, com constância, mas as batidas não têm a mesma intensidade. Você tem uma batida mais forte e outra mais fraca. Novamente, uma mais forte e uma mais fraca. Essa alternância de sons fortes e fracos cria o ritmo que é tão necessário para a nossa vida, quanto mais para tocar um instrumento. Nós vamos assistir agora a um exemplo da música Au clair de lune, da primeira parte, com flauta doce e violão. Para isso eu convido meu amigo Peter Dietrich. Vamos lá? Bom, agora vamos usar esse exemplo musical que a gente teve para sentir um pouquinho, perceber e tentar encontrar o pulso nas músicas que a gente conhece. Vamos lá? Com o auxílio do metrônomo, que é aquele equipamento que eu falei para vocês, que ajuda a marcar o tempo, nós vamos estalar o dedo e vamos tentar sincronizar a nossa marcação de tempo com o dedo com o som do metrônomo, ok? Esse compasso é binário, ou seja, nós vamos sentir agrupamentos de 2 em 2 batidas, que é como vai se desenrolar depois a música, que é o nosso exemplo. Vamos lá? Para começar, eu vou contar 2 grupos de 2 batidas antes de nós iniciarmos. Sentindo novamente essa coisa do tempo tão importante em música, vamos tentar agora achar o pulso da nossa música, que é o exemplo, com a flauta doce. Para isso a gente precisa tomar muito cuidado para, ao invés de marcar o tempo ou o pulso no instrumento, a gente querer já sair tocando esse ritmo que existe dentro da música. Então, tente se controlar a apenas ser como se você fosse o metrônomo, como se você fosse o ponteiro do relógio, só para você se inteirar, se familiarizar com essa coisa do pulso tão constante, tão regular, tão importante em música. Depois você pode fazer o que você quiser. Vamos lá? Vou contar para todo mundo entrar junto, 2 compassos de 2 batidas em cada, ok? Vamos lá. Não se esqueça de respirar, pois tantas notas seguidas vão acabar com seu ar. Muito bem, agora que você está cada vez mais ficando com domínio do tempo, vou dizer para vocês que você pode agrupar esses tempos de formas diferentes. Por exemplo, você aprendeu que tocando a pulsação, na verdade você está dando notas que duram um tempo, que combinam com essa pulsação. Essa nota de um tempo ela tem um nome
e ela tem uma figura que a representa. O nome dela é semínima e a figura que a representa é uma bolinha preta com uma haste. A gente vai dizer que essa figura é a semínima ou que ela é o número 4, ok? E se você quiser agrupar essa figura em duas e ter um som um pouco mais longo, você pode. Você vai ter uma nota chamada mínima. Quando a gente fala em nota, a gente pensa em som. Quando a gente quiser se referir a tempo, a duração, a gente chama de figura, ok? Então, se você agrupar duas semínimas, você vai ter uma mínima que tem o número 2 como referência e ela vai ser uma nota branquinha com uma haste. Que tal nós agruparmos um pouco agora essas notas, essas figuras de um tempo e acompanharmos o Clair de Lune usando uma, usando outra, misturando um pouco das duas. Vamos tentar? Bacana, não é? Nossas músicas começam a ficar com mais riqueza rítmica, com mais riqueza de tempos, e isso é muito interessante. Existe uma outra figura, quando se quer também ter uma duração maior de tempos, chamada semibreve. Nós também podemos acompanhar o Clair de Lune usando semibreve. O Clair de Lune é uma música que nós temos contado a pulsação e os compassos de forma binária. Mas caso você queira usar essa nova figura que é a semibreve, que dura mais tempo, dura 4, você também pode, que vai dar certo. A semibreve é representada por uma bolinha branca sem haste e o número dela agora vai ser o 1. Vamos tentar? Pegue bastante ar porque é uma nota que vai durar mais, ok? Bacana, não é? Vamos recorrer ao nosso ajudante metrônomo para que ele seja o pulso e nós nos libertemos um pouco para começar a fazer essas figuras de ritmo, que são a semínima, que eu já falei, agora a mínima, que vale 2 tempos, a semibreve, que vale 4, e uma novidade para vocês, que é uma subdivisão desse um tempo que vocês conheceram lá para trás, que se chama colcheia. Aquele um tempo, aquela batida de pé, aquela marcação do metrônomo, agora ela vai se dividir em 2 partezinhas. Então, vai gerar um som um pouco mais rápido, que é a colcheia. Quando você tem 2 colcheias num tempo, você vai sentir que uma parte está como se estivesse iniciando a batida e a outra está numa parte fraca, onde não se ouve uma batida ou uma marcação de tempo. Vamos tentar um pouquinho fazer a colcheia misturado com a semínima, que é aquela nossa velha conhecida de um tempo. Para isso eu vou recorrer então ao nosso amigo metrônomo. Vamos lá. Ok, a coisa vai se tornando mais elaborada e nós podemos levar isso para a nossa música de estudo, tocando uma mistura de semínimas com essas novas figuras chamadas colcheias. Vamos tentar acompanhar o Clair de Lune? Ok.
Não sei se vocês notaram, mas em alguns momentos, além da semínima de um tempo, além da colcheia, que é aquela um pouco mais rápida, que é uma subdivisão binária, em alguns lugares eu não toquei e fiquei em silêncio. O silêncio faz parte também das músicas, dos exercícios, e eles também têm desenhos que os representam. No caso do Au clair de lune, ou desse exercício que eu toquei junto com a música, os momentos em que eu não toquei, que eu fiz silêncio, podem ser representados por uma pausa que dura uma batida, um tempo ou um soar do metrônomo. O desenho que corresponde a essa pausa é uma cobrinha, como vocês poderão conferir na revista, ok? Então, na pausa, vocês podem aproveitar, no caso desse exercício ou dessa música, para respirar. Vamos em frente? Que tal aprendermos outras notas na flauta? Nós ficamos falando de tempo até agora e não fomos além da nota sol. Vamos aprender o lá e o si? Muito bem. Então, você vai estar segurando a sua flauta doce com a mão esquerda. Faça a posição do sol que você já conhece, apoiando a mão direita apenas com o dedão para a sua flauta não ficar instável. A partir da posição da nota sol, se você levantar mais um dedo, você vai obter a nota lá. Vamos soprar a nota lá, falando T ou Tu. Lembre-se de pegar o ar usando o seu diafragma, ok? Fácil, não é? Temos a nota sol, temos agora o lá. Se levantarmos mais um dedo, nós teremos a nota si. Vamos soprar o si? Ok? Tem um exercício para vocês fazerem comigo. Ele está na revista. Vocês podem acompanhar com a revista. Observem primeiro eu tocá-lo, depois eu vou repetir, vocês podem tocar junto comigo, ok? Sempre marcando o tempo, enquanto você não dominar o tempo, ache uma forma de marcar o pulso ou o tempo, ok? Vou repetir e agora convido você a tocar comigo, tá ok? Muito bem, estamos progredindo. Bons estudos. Essas duas notas novas que a gente acabou de aprender agora, que são o lá e o si, já vão nos possibilitar de tocar o Au clair de lune, a primeira parte dele. Vou fazer uma vez para vocês e depois vocês podem tocar junto comigo. Que tal caminharmos para os graves da flauta, tão misteriosos, mas tão doces e bonitos? Partindo do sol, nós vamos agora colocando os nossos dedos da mão direita para produzir os sons que estão abaixo do sol. Vamos primeiro tampar o primeiro furinho aqui com o indicador, aquele que ainda estava aberto, e assim nós vamos conseguir uma nota Fá. Preste atenção que a posição do Fá só é possível assim nas flautas germânicas. Na flauta barroca requer uma outra posição um pouco mais complicadinha, ok? Vamos soprar o Fá?
Muito bem, você vai praticando junto e assim nós vamos progredindo do Fá para o Mi agora. Abaixe mais um dedo, veja a posição e, se quiser, toque junto comigo. Este é o Mi. Vamos lá? Se a gente tampar mais um dedo, que é o penúltimo que tem na flauta doce, nós vamos produzir um som da nota Ré. Vamos lá? Você pode achar um pouco difícil nessa fase, porque todo instrumento de sopro, quando ele se aproxima dos extremos, que são o momento mais grave dele e o momento mais agudo, vai ficando difícil tirar o som dessas notas. Então, a dica que eu te dou é: maneire um pouquinho no seu sopro, sopre com suavidade, que a flauta vai te ajudar a tirar esses sons bonitos, ok? Vamos ao Ré? Muito bem. Agora, o Dó, você vai tampar com o seu dedo mindinho. O Dó é mais grave que o Ré e é a nota mais grave que existe nessa flauta doce soprano. Sopre sempre com suavidade, sem colocar muita força na sua coluna de ar, ok? Com essas 4 novas notas que vocês aprenderam, vocês vão fazer esse pequeno exercício caminhando do Fá até o Dó grave. Eu vou fazer uma vez, depois eu convido vocês a fazerem junto comigo. Note que eu combinei um pouco daqueles tempos que a gente aprendeu, que é a semínima de um tempo, e aquela um pouco mais rapidinha que você ouve 2, que são as colcheias. Repita comigo agora e, precisando, acompanhe junto com a revista, onde lá estão anotadas as músicas e exercícios que eu estou fazendo aqui, ok? Lembre-se de respirar nos momentos que antecedem os exercícios ou as músicas, porque por enquanto eles estão curtinhos. Então, se você pegar bastante ar, você consegue começar e terminar sem precisar respirar no meio, o que às vezes corta um pouquinho a música. Vou ensinar mais 2 notas para vocês na flauta doce, que são lá já um pouco mais no agudo, ok? Uma delas é o Dó e a outra é o Ré. Para você aprender com um pouco mais de facilidade a chegar nesse Dó, que é um pouco diferente, faça a posição do Si que você aprendeu há um tempinho atrás. E troque o dedo indicador pelo dedo médio da mão esquerda. Pronto, você consegue tocar o Dó. Vamos tocar o Dó juntos? Eu vou fazer a troca dos dedos para você perceber como que fica a passagem, então, da nota Si para a nota Dó. Vamos lá. Para fazer essa próxima nota, que é o Ré, já é lá mais ou menos no agudo da flauta. Nós vamos partir da posição do Dó, só que vamos destampar esse furinho aqui atrás, que até agora permaneceu tampado o tempo inteiro. Eu estou segurando assim para mostrar onde fica o furo, mas na hora de executar a nota, você tira mesmo o dedão e só vai ficar esse dedo apertando alguma coisa na flauta.
Aqui na pontinha, se você se desequilibrar, achar um pouco difícil, encoste o seu dedinho no pé da flauta só para ajudar e sustente ela aqui com o dedão também, que não aperta furinho nenhum. Vamos tentar o Ré? Vou mostrar mais uma vez de um outro ângulo para vocês verem que quase dedo nenhum realmente está apertando furos na flauta. Parece difícil, mas com o tempo você acaba pegando um jeitinho e a sua flauta não vai girar, nem vai ameaçar cair, ok? Tenho aqui um exercício onde a gente vai usar as notas Si, aprendida ali atrás, o Dó e agora o Ré. Vou tocar uma vez e aí depois vocês, olhando na revista e ouvindo, podem tocar comigo também, ok? Existem algumas passagens, digitações na flauta que às vezes podem ficar um pouco difíceis para quem está iniciando o aprendizado do instrumento. Então, a passagem do Si até o Dó, do Dó para o Ré, tanto subindo para o agudo como para o grave, às vezes pode ficar um pouquinho chato. Então, eu vou tocar mais um exercício aqui para que vocês comecem a ficar um pouco mais confortáveis com essas passagens dessas notas. O exercício anterior era um exercício em que se caminhava do grave para o agudo. Agora eu vou caminhar do agudo para o grave e vou usar aquela figurinha nossa boa conhecida que é a colcheia, ok? Mais uma vez, vamos lá. Se você sentir muita dificuldade, treine só com a revista bastante, no seu andamento, na sua velocidade. Quando você estiver já um pouco mais acostumado com essas passagens, aí você vem e toca junto com o DVD, ok? Existem em música alterações que você pode colocar nas notas para que elas subam um pouquinho ou desçam um pouquinho. Esse pouquinho é meio tom, que é o que estaria entre, por exemplo, uma nota Fá e uma nota Sol. Esse meio do caminho, essa metade da distância, se você pegar a nota Fá e colocar uma alteração em forma de joguinho da velha chamada sustenido, você vai estar subindo essa nota Fá um pouquinho, ela vai passar a se chamar Fá sustenido, mas ela ainda não é o Sol. Esses sons existem em música, são sons intermediários com alterações. Se você quisesse, por exemplo, abaixar uma nota um pouco, vamos pegar como exemplo uma nota Si. Você quer abaixá-la um pouquinho, mas que ela não chegue na nota logo abaixo dela, que é o Lá. Vamos ficar no meio do caminho? Essa metade de distância seria um Si bemol. O bemol é um sinal de alteração para baixo, meio tom, e ele é simbolizado por uma letrinha B minúscula. Eu vou mostrar agora na flauta como são essas duas notas conhecidas, o Fá e o Si, com essas duas alterações que eu falei para vocês. O Fá sustenido da primeira oitava, ou seja, da primeira escala que existe na flauta doce, será produzido com os seguintes dedos. Coloque os dedos da sua mão esquerda, na posição conhecida do Sol, e do pezinho da flauta para cima, vá colocando o seu dedo mindinho, o dedo anular e, por fim, o dedo médio. Pronto, assim você tem o som do Fá sustenido. Vou soprar para mostrar para vocês. Ok?
E o si bemol, como ficaria? Vamos partir da mão esquerda, faça a posição do si, que você já conhece. Essa posição do si bemol é chamada de forquilha. Vai manter o seu dedo médio levantado, sem tampar, abaixe o próximo dedo, que é o anular, e agora tampe o próximo furinho com o seu dedo indicador da mão direita. Ou seja, você vai ficar com um furinho tampado em cima, o próximo destampado, o seguinte tampado e o logo seguinte abaixo tampado. Note que o furo debaixo da flauta também está tampado para se fazer essa posição nova de si bemol. Vamos tocar? Uma observação interessante para vocês que estão vendo um vídeo e assim procurar aprender a tocar um instrumento diferente, para mostrar para vocês com clareza onde se aperta, onde não se aperta, eu estou exagerando e levantando bastante os dedos. Mas quando vocês já estiverem sentindo que conhecem mais a flauta, já sabem executar algumas das coisas que eu ensino, procure ir abaixando os dedos e tocando bem próximo do furinho. Não há nada melhor do que isso para, no futuro, você ter agilidade para tocar coisas um pouco mais rápidas, não perder tanto tempo e, esteticamente, também não ficar com os dedos tão distantes do seu instrumento, ok? Eu vou mostrar para vocês agora um pequeno exemplo, um trechinho de um exercício musical, usando o Fá sustenido e o Si bemol. Vamos lá? E com essa nova nota que é o Fá sustenido, você vai poder tocar a música Au clair de lune com a primeira parte e a segunda parte. Então, eu convido vocês a tocarem comigo Au clair de lune inteira dessa vez. Ok? Percebeu aonde que eu fiz a nota Fá sustenido? Muito bem. Outro detalhe importante que você nunca deve se esquecer, mas no começo provavelmente você vai deixar isso um pouquinho de lado. Tente achar um lugar para você respirar sem cortar as frases musicais. Eu vou usar o Au clair de lune de novo para mostrar uma sugestão de um lugar que, se você respirar, você garante que termine de executar a música e também não corte a melodia que é tão bonita. Vamos lá? Assim você não fica sem ar e a música não fica toda cortadinha com várias respirações. Nada como um exemplo musical para a gente treinar uma coisa que a gente aprendeu, né? Mais 3 notas para você tocar já lá no agudo da flauta, que são o Mi, o Fá e o Sol. Não vai ser difícil para você tocar essas notas, porque a posição delas é igualzinha à posição delas lá no grave, com uma única diferença. Vou fazer primeiro o Mi e vou te mostrar o que você não deve deixar de fazer. Aqui embaixo, ao invés de você tampar o furo totalmente, você vai tentar destampá-lo um pouquinho só, como se o seu dedão fechasse metade do furo e deixasse a outra metade aberta.
As notas do agudo da flauta doce precisam dessa posição, senão os sons podem sair gritados, ou com ganido, ou mesmo saírem harmônicos, que são sons produzidos a partir de qualquer nota de qualquer instrumento. Vamos a um exemplo prático, então. Primeiro a nota Mi, igual a de baixo, no grave, com meio furinho tampado. Fácil, né? Vamos para o Fá. Mesma posição de baixo, com metade do furinho tampado, e vamos soprar. Também nada complicado, não é? E o Sol, mesmos dedos de baixo, também aqui, com metade do furinho. Procure observar que conforme você vai aprendendo a tirar essas notas mais do agudo da flauta, você vai soprando um pouco mais forte, nunca demais para que você não estoure o som, mas não vai ser um sopro com a mesma intensidade daquelas notas lá do grave, como por exemplo Dó ou Ré. Essas notas necessitam de menos intensidade de ar. Nos agudos, procure soprar um pouquinho mais com moderação. Um exercício agora para você treinar essas notas Mi, Fá e Sol. Além de todas essas notas que a gente aprendeu nesse material, eu vou falar de um assunto que é muito próprio da flauta doce e que se aprende desde o início. Existem posições diferentes na flauta doce, às vezes para se tocar uma mesma nota. São chamadas de posições alternativas ou auxiliares. Por que essas posições são auxiliares? Conforme a passagem que você está fazendo de uma nota para outra, conforme a música, a melodia ou o exercício, torna-se difícil mover os dedos com as formas convencionais. Por isso que descobriu-se que a flauta doce, assim como outros tipos de flauta, acabam naturalmente proporcionando formas diferentes de se tampar os furos para que você tenha essa facilidade na hora de executar uma música, por exemplo. Uma das posições mais conhecidas e que provavelmente você vai usar bastante é a posição auxiliar da nota Si. Vocês lembram que eu comentei que uma passagem difícil na flauta doce é aquela que envolve as notas Si, Dó e o Ré. Justamente por essa passagem ser difícil, onde você está com quase dedo nenhum segurando a sua flauta, tem que trocar dedos e ao chegar no Ré ainda tira o dedão, a sua flauta desequilibra, você se destabiliza e isso vai refletir na música. Esse é um bom momento para você, às vezes, utilizar uma posição auxiliar, que é a do Si, por exemplo. Então, o Si conhecido seu é este aqui. Eu vou tocar. Vou mostrar para vocês como é a posição auxiliar ou posição alternativa ou Si2. Reparem que não há alteração na sonoridade da nota, apenas na posição dos dedos. Vamos lá ao Si2. Ok? Vou fazer um Si e depois o outro Si para vocês verem a diferença dos dedos. Essa pouca diferença que acontece no som é muito pouca perto do que essa posição de nota pode te ajudar e facilitar e tornar uma música inteira mais bonita e mais agradável no final. Para você aprender, saber um pouco mais sobre as posições alternativas que existem
na flauta para as outras notas, basta você consultar a revista, tá tudo lá escritinho, você vai poder tirar suas dúvidas e melhorar cada vez mais e ser feliz tocando a sua flauta doce. Boa sorte, bons estudos! Bom, chegamos ao fim. Eu espero ter ajudado vocês a desvendar esse instrumento com ensinamentos, com curiosidades, com dicas, que vocês aproveitem todo esse material de revista e DVD para estar tocando junto, para aprimorar conhecimentos não só do instrumento da revista, que é a flauta doce, mas sobre o universo musical, que é muito rico e muito interessante. Tudo que você quiser saber a mais, ou entender melhor, ou tá visualizando de uma outra forma, você pode acessar o site www.musicando.com.br. Tem bastante coisa interessante lá que eu garanto que você vai gostar e vai ser uma coisa que você vai levar para a sua vida toda, ok? Até mais, bons estudos!